dando início a mais um dia de pré-conferência. Hoje nós vamos abordar o tema educação, trabalho e renda. Começar falando sobre mercado de trabalho, né? Hoje no Brasil, 66% da juventude entre 14 e 29 anos, o que dá aproximadamente 35 milhões de jovens, estão inseridos no mercado de trabalho. Desses 35 milhões, 16% apenas concilia trabalho e estudo. É claro isso pra gente que tem uma massa de juventude, mais de 50% da juventude hoje não está na escola, né? É uma coisa até preocupante, enfim, pra gente pensar isso. A entrada do jovem no mercado de trabalho, como que ela é feita? Ela é feita de forma precária. O jovem tem que entrar com menores salários, uma jornada maior do que às vezes até maior do que a legislação permite, com um emprego de alta rotatividade e de curta duração. Essa entrada, não dá para a gente desvencilhar a entrada do jovem no mercado de trabalho com a renda familiar. Só para a gente ter uma ideia, 70% das famílias hoje do Brasil ganham até um salário mínimo, têm uma renda de até um salário mínimo. Então, para essas famílias mais carentes, a entrada do jovem no mercado de trabalho se torna imprescindível, né? Na verdade, em alguns casos é até a salvação da lavoura, porque no ambiente familiar que você tem um ou dois membros desempregados, a composição da renda do jovem, ela se torna muito interessante. Quem são esses, quem são, onde estão? Quem são esses jovens no mercado de trabalho hoje? Majoritariamente a juventude negra, que entra no mercado de trabalho mais cedo, aproximadamente aos 14 anos, justamente para compor essa renda. Desde cedo essa juventude ela tem que conciliar trabalho e escola, então não é surpresa para a gente que muitas vezes essa juventude ela tem uma dificuldade de concluir o ensino fundamental até os 18 anos. Por quê? Porque ela tem uma trajetória educacional meio acidentada nesse processo. Não dá pra gente dizer que o trabalho é o principal, ele é o único componente disso, mas ele é um fator importante dentro dessa equação, né? O jovem tem que se sujeitar a esse tipo de serviço. E o que esse serviço traz de pano de fundo? Aquele negócio, você não pode reivindicar nada. Se você reivindicar que você está fritando 15 hambúrgueres a mais, você é demitido. Se você reivindicar, se você reclamar que você está tendo uns 200 atendimentos com o cara te xingando do outro lado ali do telefone, você é demitido. Então, de pano de fundo para o capital, é interessante porque ele vai condicionando a juventude a não ter um senso crítico dentro do âmbito do trabalho. Entrar cedo no mercado de trabalho não significa que você vai ter uma ascensão tranquila. Tanto que as famílias que têm uma renda um pouco melhor, o jovem que vem dessas famílias, ele entra no mercado de trabalho a partir dos 18 anos. É um diferencial. Por quê? Porque quando ele entra no mercado de trabalho, ele já entra com o ensino fundamental concluído. Por quê? Porque as famílias, por não ter essa urgência da composição da renda familiar, ela pode bancar os estudos desse jovem meio que indiretamente. Então os caras, lógico, que vão entrar comendo o pão que o diabo amassou, né? Em comparação aos trabalhadores os adultos, né? Os outros trabalhadores. Porém, eles entram numa condição social de precariedade, mas não tanto quanto o jovem da família mais carente, que entrou desde cedo. E inclusive esses jovens que entram com 14 anos, um dado interessante é que a gente tem uma legislação no Brasil que diz que você não pode entrar no mercado de trabalho, você só pode entrar a partir dos 16 anos de idade, salvo as questões, os aprendizes, né, os jovens aprendizes. Só que não tem esse lance de jovem aprendiz para todo mundo, ainda mais para essa juventude carente. Então a galera entra mesmo no mercado informal, sem carteira assinada e se sujeitando às piores condições. Já esse jovem que entra, ele entra também na precariedade, só que ele não entra numa precariedade tão monstruosa quanto esse jovem. Se a gente for parar para pensar que num patamar, aqui é o trabalho precário, e aqui é o trabalho legal, com jornada pré-estabelecida, 13º, recolhimento de INSS, aposentadoria e etc e tal,
O jovem que entra mais tarde no mercado de trabalho, ele percorre esse caminho mais rápido. E o jovem que entra mais cedo, ele tem mais dificuldade de chegar nesse patamar do trabalho legal. Portanto, você reproduz a exclusão social já na entrada do jovem no mercado de trabalho. Uma solução, uma possibilidade seria você fazer a junção dos 3 tipos de programas, né? Você ter uma qualificação profissional com um acompanhamento constante dentro da empresa, com um controle, até mesmo por sindicatos ou organizações da sociedade civil aí, que possam ver que não está tendo uma troca de funcionários, para você também não penalizar os trabalhadores mais antigos, e você ter uma composição do contrato de trabalho que seja também atrativo para o jovem. É importante também a gente sair do tecnicismo do trabalho, né? Porque quando a gente fala isso, por exemplo, os arte-educadores não é visto como um trabalho. E eu acho que penso que seria uma das vias interessantes da gente discutir, porque além de você fomentar o senso crítico nas comunidades, onde você tem o jovem que tem uma grande identificação com esse tipo de trabalho, você também valoriza esses arte-educadores e você pode formar um nicho de trabalho muito interessante a longo prazo para você construir uma sociedade mais crítica e a gente avançar aí nas questões sociais, né? Então, eu acho que a novidade no cenário das políticas de juventude, me parece que a grande novidade foi a aprovação do Estatuto da Juventude, né? Enfim, acho que o que foi aprovado merece ser objeto de intensa discussão. Eu sei que o documento que foi aprovado, ele não é consensual e ele é resultado de várias disputas que aconteceram ao longo da sua elaboração, mas é o que nós temos hoje do ponto de vista da regulamentação do que deveriam ser as políticas de juventude, quais são os direitos dos jovens. Então, me parece que o primeiro desafio quando a gente olha para o sistema educacional e para a legislação educacional, esses princípios que devem orientar as políticas de juventude são respeitados, estão garantidos? Minha hipótese é de que não. E o mesmo me parece que é possível dizer sobre o trabalho. Então, acho que só lidar com esses, tentar responder que políticas educacionais e que políticas de trabalho e geração de renda traduzem esses princípios, eu acho que isso já é um trabalho gigantesco de elaboração e me parece que um bom caminho é de que seja um processo de elaboração coletiva e participativa. Então, eu trouxe dados aqui de Santo André, especificamente, a população de 15 a 17 anos, por exemplo, né? Então, 15 a 17 anos, faixa etária para estar no ensino médio, né? Ou está fazendo ensino médio ou concluído o ensino médio. No entanto, Santo André tem 28.688 jovens de 15 a 17 anos, 23,2% estavam ainda no ensino fundamental, né? Então é quase 1/4 da população jovem de 15 a 17 anos de Santo André não concluiu o ensino fundamental ainda. Em ação educativa, a gente tem debatido muito e defendido muito que quando a gente elabora um plano de juventude, esse plano é da cidade, não é do sistema de ensino, né? Então, quando a gente está falando sobre o que deve acontecer para os jovens, é para os jovens da cidade. E aí a gente precisa construir estratégia para que os sistemas de ensino atendam às necessidades dos jovens da cidade. Então, quais são os desafios na nossa avaliação com relação ao Estado de São Paulo e à cidade de Santo André no que diz respeito à educação dos jovens? Primeiro, permanece uma alta taxa de exclusão dos jovens dos sistemas de ensino, tanto da educação básica quanto do ensino superior, né? No caso da educação básica, essa exclusão ela está fortemente relacionada aos índices elevados de reprovação e abandono dos jovens, né? Muitos jovens
querem trabalhar e precisam trabalhar, porque sem isso não tem a grana para pegar o buzu, né, para ir fazer, né, circular na cidade, não tem a grana para ir no cinema, não tem a grana para bancar a baladinha, não tem a grana para fazer um programa com a namorada ou com o namorado. Então, porque principalmente na cidade de São Paulo, principalmente na cidade de Santo André, né, a gente não tem praia, né, gente? Então, assim, e os nossos programas só culturais, artísticos, de lazer, eles são, na maior parte das vezes, privatizados, né? São privados, custam caro. E aí isso também pesa na hora do jovem decidir se vai ou não entrar no mercado de trabalho, né? Porque chega uma hora que não dá para pedir mais para o pai, né, bancar o programa com o namorado, com o namorado. Quem é que está fora da escola, gente? Quem é que abandona precocemente o sistema de ensino? Jovens oriundos de famílias pobres e de bairros periféricos possuem taxas mais elevadas de reprovação e abandono, né? Então, quanto mais na periferia e mais pobre a família, maior é o percentual de abandono e reprovação. Para além disso, os jovens negros têm taxas mais elevadas de reprovação e abandono. E isso tem a ver com a condição socioeconômica que a população negra se encontra, mas tem a ver com o alto grau de discriminação nas escolas com relação a essa população. E para fechar, quem está fora da escola, jovens que cumprem medida socioeducativa em regime de liberdade assistida. A gente tem acompanhado, não sei se é a realidade aqui de Santo André, mas é a realidade de São Paulo, muitas denúncias de escolas que se recusam a matricular meninos e meninas que cumprem medida socioeducativa em regime de liberdade assistida. E a gente costuma dizer, a escola do passado era boa, mas a escola do passado atendia meia dúzia de gato pingado da população brasileira. Agora, essa escola se universaliza e se massifica para todos, né? É um direito, né? Passa a ser um direito de todos, isso é uma conquista, mas a maneira como foi respondido pelas autoridades na história dos 20 anos foi a partir de uma lógica de como fazer mais com o mesmo, né? Então, assim, amplia a jornada escolar, cria 3, 4 turnos, o turno da fome, né? E não se respondeu do ponto de vista curricular qual é o projeto da escola para essa população, né? Para essa população que o pai não foi alfabetizado, que a mãe não foi alfabetizada, portanto não tem cultura escolar, né? Não tem tradição escolar. Para esse jovem que precisa conciliar a educação e trabalho, porque senão vai abandonar a escola, né? E mais, esse público, que é o público majoritário que está na escola pública, passa a ser visto como problema, né? O problema não é o sistema, o problema é o público, né? Então, ou seja, o ensino superior no Brasil é majoritariamente, quase exclusivamente privado. O ensino superior no Brasil tem se convertido num mercado lucrativo. As universidades privadas de caráter comercial têm vendido suas ações na Bolsa de Mercadorias e Futuros por milhões, né? E muitos desses estabelecimentos têm se orientado pela seguinte lógica: maior rentabilidade com baixos investimentos. Esse mais ou menos é o cenário do que nós estamos tentando resgatar e implementar em Santo André, com a EJA, né? Retomar a EJA FIC, muita dificuldade, integrar a elevação de escolaridade e a formação profissional. Para isso a gente precisa dialogar com as demais secretarias, com o desenvolvimento econômico, para pensar qual é a tendência. Não que a gente, porque pensar o programa de EJA FIC, né, não é pensar olhando para o mercado de trabalho, porque senão você vai querer só formar para atender o que o mercado quer, mas a gente não quer isso. A gente quer pensar a perspectiva da formação integral, para que o jovem possa, de fato, se perceber como pessoa de direitos que possa intervir nessa sociedade e criar e fazer a sua escolha, qualquer que seja ela. Então, é isso que a gente precisa brigar e insistir, porque infelizmente há uma tendência, né, na cidade de pensar,
gostam de que área? A gente vê a procura. Informática. E agora que nós estamos tendo um movimento crescente da chegada dos adolescentes, 15 anos, e jovens procurando a EJA. E aí é que está. Como é que nós vamos enfrentar esse desafio de poder integrar e, de fato, atender a necessidade desse jovem, desse adolescente, né? Dessa mistura toda. Nós temos um outro desafio, as pessoas com deficiência que cada vez mais procuram. Então, o que eu queria colocar para vocês é que, no meio de todos esses desafios, a gente está, é claro, a gente tem uma visão crítica de que essa escola, nesse modelo do século XIX, não vai atrair mesmo. Então, a gente precisa investir na mudança. E o investimento na mudança, a gente entende que passa na formação do novo professor. O professor tem que nascer de novo. Porque o professor, do jeito que está, ele não vai conseguir manter a escola que a gente sonha. E a outra coisa fundamental que a gente quer investir muito, por isso que a gente tem dialogado com o pessoal da juventude e o pessoal da ação educativa através de todo mundo, é voz aos jovens e adolescentes. Eles precisam falar. Para mim, a escola é uma prisão, não é uma escola. Então, como a Raquel citou, tem muita grade, cada vez aumenta o muro e tem mais muro e grade do que livro numa biblioteca. E ao mesmo tempo não dá para aceitar que o cara ele tem que cumprir o ensino médio, o ensino superior, dentro de um regime que ele já está dado há 500 anos, ele não mudou. Ele nem evoluiu e ele nem regrediu. Ele está estabelecido. Do jeito que os manipuladores querem, ele ainda está estabelecido. Dentro do que eu chamo de utopia, lógico, e também analiso, uma vez eu ouvi a Carla falando uma parada chamada sintoma social, acho que é isso, né, que a gente está vivendo, esses sintomas, né, a gente ainda vive isso, né, na pele, no dia a dia, né, porque a merda da professora de história não falou pro meu irmão quem é Zumbi dos Palmares. Né? A cultura da periferia ela é negada, é rejeitada, é feio. É porque vocês querem imitar o norte-americano, é porque vocês querem ter o carro, quem não quer ter? O Brasil ele caminha para onde? A gente está caminhando para cada vez mais para um país mais capitalista ainda. E aí você, Malcolm X falava, né? O crédito é o que vai acabar com o nosso povo. Vamos ficar presos ao sistema a vida inteira por conta do crédito. Está preso ao sistema. Quanto mais você dever para o sistema, você está lá. É só uma angústia para desabafar, para a gente tentar chegar em algo mais prático. O que a gente faz quanto lideranças? Porque me dá arrepio na pele saber que essa sala aqui só tem liderança e nós estamos aqui. Se tem que fazer a revolução, e a revolução precisa dos líderes, e nós estamos tudo aqui dentro de uma sala, tá ligado? E aí quando fala, mas tem que pensar, sim, tem que pensar, mas eu estou há 15 anos, desde os meus 12 anos de idade até agora pensando, indo nesse debate com as mesmas pessoas. Então, o que progrediu e o que falta progredir, e como vocês veem a questão cultural dentro do emprego, na educação, né, nos EJAs, como que a gente valoriza isso, né, nós. E aí ele fala, foi uma juventude que foi tirada de 8 anos atrás de ser babá ou de ser do bico, né? Foi pro telemarketing e ela parou de ganhar R$500, está ganhando agora 800, né? Tá fazendo à noite uma faculdade pagando R$400, né? Muitas vezes não conseguindo pagar e a faculdade tomando as contas dela. E aí ela criou uma expectativa, 5 anos atrás, 4 anos atrás, de que ela ia melhorar de vida com essa batalha, né? Você viu, o G7 Souza fala os batalhadores brasileiros, né? A gente tem que parar de falar classe média, nova classe média, a gente está criando uma nova classe trabalhadora, né? E aí, depois de 5 anos, ele conclui a faculdade dele, né, pegando ali à noite, estudando, voltando para casa 1h da manhã, ele deixa de ganhar R$500 para ganhar R$800, R$900. Então, assim, o projeto, do ponto de vista político que a gente construiu no país, não dá conta mais da realidade do sonho da juventude.